Ao vivo. Bom dia, vamos começar aqui a esquentar os motores, como eu sempre digo. Nós hoje vamos conversar sobre auto-hipnose, meditação e perceber aí as diferenças e similitudes. Vocês que já estão aí online, Márcia, Slaine, Valesca, digam aí se está tudo ok o som, conexão, a imagem. Espero que esteja tudo direitinho. Padre Marcos, Padre Manuel lá del Uruguai. Obrigada pela presença. Slaine disse que está tudo ótimo aí, que bom. Eu espero que hoje a gente não tenha nenhum atropelo aí de conexão. Acho que vai dar tudo certo. Cada vez mais vai ficando mais fácil, né? Como eu digo, a gente vai amorizando. A semana passada a gente teve que fazer em 2 momentos, 2 atos, né? Essa semana acho que não vai precisar, não. Como já são 11 horas no meu relógio, temos aí 12 pessoas. Acho que o pessoal vai entrando. E aí, por que a gente pensou de trazer esse tema da auto-hipnose e meditação? Primeiro porque tem pessoas, principalmente nos ambientes cristãos, às vezes até com razão, né? A gente vai comentar esse detalhe, que tem um certo preconceito com essa palavrinha meditação. E muitas vezes se pensa só como uma coisa que vem do Oriente, nova era, mania de orientalismo, e infelizmente isso a gente tem que ver que procede. Muitas pessoas, muitos ocidentais, né, até numa onda de um modismo, parece que dá mais valor às coisas que são novidade, que são de fora da nossa cultura, e tem uma espécie de complexo de inferioridade de achar que só presta aquilo que é fora da nossa cultura. E na realidade a gente vai ver que existem culturas várias, né, tradições religiosas, culturais, que existem desde o Oriente e também no Ocidente. Então, no Ocidente existe todo um desenvolvimento. Claro que muitas vezes essa tradição da meditação é colocada como uma tradição religiosa. Claro que a gente não pode fazer um corte assim, até aqui é religioso, até aqui é psicológico, até aqui é físico, né? É um todo. E esse todo é que precisa ser visto e integrado, e claro, como a gente vai conversar daqui a pouco, há o problema dos rótulos, né? Dos nomes que a gente dá às coisas, e que muitas vezes isso gera uma confusão. As pessoas pensam que aquilo está como sendo um meio, uma via de facilitar a compreensão, mas às vezes é só uma maneira de botar um rótulo. Ótimo, estou vendo aí um bocado de gente entrando, Estelinha. Tem um amigo lá de Carlos Campos também, que até fez uma sugestão muito interessante. Eu vou ver se consigo comentar o que você propôs, Carlos, que é bem interessante, sobre a questão da auto-hipnose, a gente vendo como aquilo se aplica a uma série de situações da vida diária, e que de melhorar o rendimento intelectual, lógico, e também do uso da emoção, que não tem que ser necessariamente uma emoção tranquilizadora, mas que muitas vezes, até para você melhorar seu rendimento físico, por exemplo, se você é um atleta, a auto-hipnose pode servir muito bem, não só como um fator de tranquilização e de motivação, mas de realmente trazer uma força que existe dentro de nós, uma força muscular que muitas vezes a gente só consegue acessar quando a gente está nesses estados que as pessoas chamam de estados
alterados de consciência, estados extraordinários, mas, como eu disse da outra vez, hipnose é uma coisa natural. Natural no sentido de que faz parte da natureza humana e que na vida cotidiana muitas vezes isso está acontecendo e a gente não está reconhecendo, e muitas vezes a gente não sabe como acessar isso no momento que a gente precisa, que a gente quer e tudo mais. Como eu disse, a gente está esquentando os motores aí que o pessoal está entrando, e eu não vou ficar repetindo porque é importante a gente ir avançando na nossa compreensão aí desse tema. A gente já tem 1 hora, né, para falar isso, mas eu acho que vai ser legal. A gente vai conseguir aí fazer trazer essa introdução, essa compreensão melhor. Eu espero que eu possa ajudar nisso aí, desse interesse aí que vocês têm. Aí vejam só, o tema é auto-hipnose e meditação, semelhanças e distinções. Então a gente já consegue perceber que trata-se aí, a gente está se referindo a um campo de vivências, de experiências do ser humano, né? Todas as pessoas podem acessar, podem ter, e que são vivências que já remontam, em termos de terminologia, né, de nomes, de rótulos, como eu disse, remontam a tradições bastante antigas. Para quem entrou agora, eu chamei a atenção para o fato de que muitas pessoas têm, e eu dizia com razão muitas vezes, um preconceito com essa palavra meditação, que acho que é coisa de budismo, de orientalismo e tal, e quem é cristão e católico e cristão tradicional tem uma certa resistência, como eu disse, natural, justificável até, em relação a essa terminologia. E aí eu vou começar a fazer a primeira semelhança e distinção a partir disso aí. Como eu disse, rótulos é a etiquetazinha, o nome que como a gente batiza o fenômeno, né? Então a gente tem esse traço de achar que botando o nome numa coisa a gente já compreendeu o que é aquela coisa. Isso é uma ilusão, né? O fato de eu chamar alguma coisa, dar um nome, aquilo não quer dizer que eu esteja compreendendo. E muitas pessoas têm uma necessidade de achar que se eu dou um nome, eu já estou sabendo, e fica só dizendo um bocado de palavrões, e aí aquilo parecer que está servindo para a gente compreender mesmo aquilo, mas de fato muitas vezes aquilo só ceda, né? Só acalma a nossa agonia de achar que tem que ter, de batizar as coisas para poder aquilo fazer sentido para a gente. Então a expressão meditação e a expressão auto-hipnose, elas são rótulos, são maneiras de abordar, de nomear, como eu disse, experiências humanas, vivências que são, como eu disse, já muito antigas. Claro que na semana passada eu lembrei que a palavra hipnose, embora seja uma palavra errada etimologicamente, ou seja, hipnose quer dizer estado de sono, a palavra, mas quem está hipnotizado não está dormindo. Então eu já falei isso antes, né? Estou só reforçando para o fato de que realmente a gente não deve confundir a palavra com a realidade. O mapa não é o terreno. Se eu rasgar o mapa, eu não rasguei o terreno. É um modelo, é uma forma de se aproximar. A gente tem uma utilidade, claro, mas a gente não tem que ter essa visão de que aquilo ali realmente é algo real. A gente tem que entender que aquilo é um referencial, uma maneira de se referir. Então, quando a gente chama auto-hipnose, a palavra auto-hipnose quer dizer esse conjunto de estados, de fato, esse conjunto de modos, de técnicas, de princípios que a gente pode dispor para acessar essas vivências que a gente vai comentar hoje. E essas vivências não são só vivências no sentido de subjetividade, de sensações, mas de efeitos concretos na vida da pessoa, no corpo, na mente e na vida social. E, obviamente, também com uma repercussão na vida espiritual. E a meditação é também uma palavra que entrou na moda, né? Essa palavra existe
há muito tempo, mas muitas pessoas não usavam, pelo menos aqui no Ocidente. Claro que no Oriente é outra história, né? Mas na Igreja Católica especificamente, e também talvez em outras tradições cristãs, nós temos esse fenômeno cultivado e desenvolvido na chamada vida contemplativa. Então, quando a gente fala de contemplação no Ocidente, né, as ordens contemplativas, as pessoas que vivem esse estado, esses monges, né, monjas, de rezar muito, né, de desenvolver esse silêncio, essa interioridade, isso é também um estado meditativo. Mas quando a gente quando a gente usa essa expressão meditação, agora eu estou dizendo no sentido comum, né, o senso comum, muita gente pensa que meditação é pensar. Eu vou meditar sobre esse assunto, eu vou refletir sobre esse assunto, vou pensar sobre isso. E, de fato, a essência que a gente vai ver do que pode ser rotulado como estado meditativo é não pensar, é a mente estar esvaziada de pensamentos, dessa agitação que a gente está pensando, o que é que vai fazer, o que é que aconteceu, o que é que eu tenho que raciocinar, e as lembranças, enfim. Que aí há uma metáfora muito antiga e que se usa, né? A gente tem até usado aí no canal Mente Cristalina, a gente botou como uma logomarca, né? Os meninos criaram aí, bem interessantemente, um cérebro cristalino aí, para dizer a mente limpinha, purificada, como a gente vai comentar. E nessa condição tem lá na nossa marca um bocado de macaquinhos andando, né, pelo cérebro. Isso é uma tradição, uma metáfora bem antiga, né, que vem lá do Oriente, de que os pensamentos, a agitação dos pensamentos é aquela história de macaquinhos pulando, saltitando, né, saltando de galho em galho, enfim. Então, essa condição quando eu chamo meditação para o Ocidente, é diferente de quando se fala de meditação para o Oriente. Quando a gente traz do Oriente, essa mania, né, de orientalismo, como eu estava falando no começo, quando a gente traz do Oriente essa mentalidade, digamos assim, isso é um forçar a barra, uma forçação de barra, né? Muitas vezes a pessoa está usando aquilo sem saber o que aquilo significa, e está trazendo aquela ideia, mas dentro da cabeça do ocidental é um esforço, eu tenho que meditar, eu tenho que pensar, eu tenho que me esforçar. E aí piora mais ainda quando as pessoas falam de uma forma de meditação, de prática meditativa, que é a concentração. Aí eu não vou dizer que lascou, mas já disse, né? É só pela força da expressão aí, para tornar mais tranquilo aí, mais relaxado o que a gente está conversando, é que as pessoas no Ocidente, nós, na nossa civilização, quando a gente fala concentração, associa com esforço. Eu tenho que parar e me concentrar. E aí, de novo, não é esse o sentido. E aí, por isso, a gente vai entender como a auto-hipnose pode ajudar a realmente facilitar a entrada nesse mundo aí que a gente está começando a falar, né, comendo pelas beiradas, essa papa aí chamada hipnose, auto-hipnose e meditação. Eu quero só registrar aqui, a pedidos, né? Meu amigo Ernesto Sávio está aí. Ernesto é lá de São José do Belmonte e está sendo aí um seguidor fiel. Então, ele disse que eu desse um alô aí para Ernesto. Mas voltando, alguém perguntou qual é o pressuposto da hipnose. Como eu disse, a palavra hipnose é a palavra errada, mas a que ela se refere é algo muito importante, que é exatamente essa condição que cientificamente, e dizer cientificamente quer dizer um modelo, uma forma de explicar mais próximo da realidade. Então, que tem um grau de aderência à realidade maior, como, né, quem conhece o Dr. Martins, é um dos bordões que ele sempre chama atenção. O que interessa é que a gente, para compreender um fenômeno, qualquer coisa, seja fazer um bolo, seja hipnotizar, a gente tem que ter uma compreensão, um modelo, né, uma representação daquele fenômeno o mais próximo possível da realidade. E aí, claro, a ciência
com todos os limites dela, né? Ninguém está achando aqui que ciência é uma panaceia, mas a ciência é um método seguro da gente formar modelos, né? Desenvolver teorias que vão fazer com que nós possamos ter mais eficácia, podermos ter um controle maior daquela situação que a gente quer controlar, manejar, manipular, como eu tenho dito. Então, avançando, a primeira coisa que eu chamei a atenção é, no Oriente e no Ocidente, a gente fez até uma enquetezinha, as pessoas botaram assim, quase 100% quem respondeu, disse que a meditação é uma tradição ligada ao Oriente. A única diferença é que no Oriente, o Oriente já tem uma série não é nem estudos, né? De uma sabedoria que vai sendo transmitida aí ao longo desses milênios, de 5.000 anos, 3.000 anos atrás. Mas, tanto na tradição judaica, quanto na tradição cristã, e especificamente na Igreja Católica, a Igreja Católica Romana e os outros ritos, existem dentro desse ambiente católico ordens, né, congregações, ordens, pessoas que se juntam e que fazem parte de uma instituição católica onde se faz meditação, só que se chama de contemplação, a vida contemplativa. E inclusive quando eu estava falando dessa questão de como nós podemos distorcer esses rótulos. Então, quando a gente chama meditação, o que vem à mente natural, de uma forma natural, é pensar sobre. E quando a gente, a rigor, quando a gente está falando da meditação no sentido, agora eu estou dizendo no sentido oriental, que veio, né, com essa onda de mania de orientalismo, é um fator, é uma condição onde o fator básico é não pensar, é esvaziar a mente, deixar os pensamentos como que cessarem, que não é uma coisa fácil e nem é uma coisa que a gente consegue por uma via de uma técnica mágica de sentar numa determinada posição, como algumas pessoas pensam. E é isso que a gente quer nesse canal, Sua Mente Cristalina e tal, nas palestras, nas lives, nos conteúdos e nos cursos que a gente dá aqui no Instituto Jung, e também a gente vai disponibilizar isso online, né? Agora tem que ser tudo online, tudo virtualmente, no mundo virtual, nesse mundo que se abriu, né? Que está sendo quase que imposto, né? As crianças estão estudando, estava vendo aí meu sobrinho neto de farda em casa, achei a coisa mais linda, e estudando aí via internet. Então a gente tem que aproveitar, né? Fazer uma limonada desse limão. Então eu estava dizendo que quando a gente fala cientificamente, e aí cientificamente quer dizer com o modelo do mais alto grau de aderência à realidade possível, a partir do uso de um método científico que é observar, julgar e testar e experimentar. Então, a gente primeiro observa o que significa esse fenômeno e vai se entendendo o que exatamente é a melhor forma da gente traduzir aquilo, a gente explicar aquilo. E aí, nesse sentido, para avançar, respondendo a alguém que colocou qual é o pressuposto da hipnose, é o fato de que nós, seres humanos, todos os seres humanos e até alguns animais, têm dentro da sua natureza a capacidade de vivenciar emoções. E aí é esse campo das emoções que tem a ver com estruturas cerebrais bem já conhecidas, exploradas cientificamente, clinicamente, cirurgicamente, inclusive. A gente já sabe onde é que ficam esses lugares, quais são os lugarzinhos do nosso computador cerebral, onde existem as associações, os circuitos dos neurônios, né, dos fios da nossa natureza nervosa, da estrutura do nosso cérebro, do sistema nervoso, associado a isso a questões emocionais, no sentido propriamente de vivências emocionais, medo, tranquilidade, relaxamento, serenidade, tanto positivo quanto negativo, né? Eu sempre tenho lembrado esse aspecto, e a relação disso como
vivenciar essa condição da gente ter cérebro e sofrer as emoções, ter a condição de sermos seres emocionais, a influência disso sobre a nossa razão, a nossa consciência. E aí sim, Carlos Campos lembrou, por exemplo, quando ele me mandou uma mensagem hoje, a gente lembrar como a nossa condição é uma condição de razão, de lógica, e a gente pode, estando com as emoções mais adequadas, mais arrumadas, digamos assim, usar melhor nosso raciocínio lógico, jogar xadrez com maior maestria e ganhar mais jogos de xadrez, por exemplo. Porque o nosso raciocínio lógico, a nossa capacidade de tomar adequadas decisões, depende também do nosso estado emocional. Então, em síntese, qual é o pressuposto do que está por trás de todos esses fenômenos, digamos assim, alguns dizem pouco usuais, extraordinários, que a gente bota o rótulo, que a gente pode botar um rótulo de hipnose, de auto-hipnose e de meditação também. Mas, dizendo de um jeito simples, a gente pode dizer o seguinte: hipnose e meditação são ambos estados de consciência, estados do nosso organismo como um todo, que diz respeito a um estado emocional. Agora, só que a gente tem que entender o que significa esse estado emocional, né? Como a gente pode acessar isso. De um ponto de vista, se eu partir do ponto de vista, né? Alguém perguntou aqui, a hipnose então trabalha diretamente com o sistema límbico? Exatamente. Mas não só isso, né? A gente vai poder entender que é a partir disso, saber se comunicar com esse nível, que a gente pode chamar de inconsciente, que a gente pode chamar de sistema límbico. Às vezes as pessoas chamam isso da mente profunda, o eu profundo, são maneiras, né? Como eu disse no começo, são rótulos. Eu nomeio algo, aí às vezes o fato de eu pensar que porque dei um nome àquilo, eu estou compreendendo e não é necessariamente assim. Mas eu queria avançar. Então, tanto hipnose como meditação são rótulos que dizem respeito a vivências de acessar, de acessibilidade, maneiras de acessar potencialidades que o nosso organismo tem. O nosso organismo aí, agora eu vou fazer uma divisão só pela linguagem, né? É que a gente pode dizer assim, o corpo, a mente e o espírito. É uma maneira da gente se referir a isso. Algumas pessoas fazem assim, não, mas só a mente e não existe o espírito. E aqui eu também não estou fazendo porque não sou eu, não é da minha área, né? Eu não sou teóloga, eu não estou dizendo a questão espiritual, isso é para os teólogos, enfim, mas é fato que nós temos a capacidade de reconhecer, e precisamos reconhecer que essa dimensão espiritual é própria do ser humano e que a gente acessa, ou pelo menos facilita, né, entrar nesse portal de uma religiosidade, né? Nós cristãos, católicos, a gente tem essa consciência, e quando a liturgia católica, a forma, né? Não só o rito, mas a música, a oração, tudo isso tem uma dimensão meditativa, e agora estou usando meditativa no sentido oriental, daquele de entrar num estado psicológico favorável a que você tenha determinadas vivências. Então, até agora, de uma maneira simples, mas ainda rodando aí com o assunto, porque tem muita gente entrando, para a gente emparelhar aí a nossa conversa, auto-hipnose e meditação, na realidade, são rótulos que dizem respeito a uns estados que o ser humano é capaz de vivenciar e, com isso, acessar, ter acesso, né, poder dispor na sua experiência de muitas potencialidades. E isso tem uma repercussão direta no juízo da pessoa, na lucidez, na capacidade de usar bem a sua consciência e o raciocínio, e também a sua saúde física e mental. Essa condição psicossomática é uma coisa que realmente é muito importante, que a hipnose ou a meditação pode ajudar. E por que eu estou dizendo meditação, auto-hipnose, meditação, auto-hipnose? A gente vai ver que, como eu disse, são maneiras de expressar
mas existem algumas distinções, né? A gente disse, são coisas semelhantes, parecidas, tem a ver, são maneiras de botar dois nomes para quase a mesma coisa, mas a gente precisa entender uma sequenciazinha, um destrinchar para a gente até poder se beneficiar mesmo. Porque, assim, um parêntese, um monte de gente está na moda, né? Principalmente, sei lá, dos anos 80, 90, ficou na moda mesmo, por causa dos Beatles e tal, aquela mania de um orientalismo, de achar que tudo que fosse assim, mais evoluído espiritualmente, enfim, vinha do Oriente. E isso, como eu também já chamei a atenção hoje, isso é uma maneira inadequada e muita gente até tem preconceito com essas tendências, esses orientalismos, como eu disse, até com razão, porque há uma distorção muito grande de você, quando você quer aculturar, trazer uma cultura que você não sabe a língua, não experienciou aquele padrão, o que é no cotidiano de um indiano, né? A Índia, a China, o Japão e tal, são o Tibete, muitos lugares que têm suas características próprias, seus hábitos, até se diz, né, que os japoneses pelo próprio idioma usam muito mais um lado do cérebro, o cérebro direito, que é mais sintético, mais integrativo, do que o cérebro analítico e tal, que naturalmente foi bem desenvolvido pelos gregos, pelos romanos. A nossa civilização é greco-romana, né, cristã, e isso tem um valor muito grande, e que nós temos uma tradição também. A gente, como eu disse, não precisa ficar com complexo de inferioridade, porque como se tudo, só o que prestasse fosse fazer meditação e tal. E aí eu faço uma crítica, porque eu conheço isso, dou aulas, vejo com pessoas que eu conheço, pessoas que eu atendo e tudo, essa gana, esse interesse das pessoas fazerem meditação e que muitas vezes elas não conseguem, elas fazem a munganga. Daqui a pouco eu vou dizer mais ou menos um esqueminha, como as pessoas se referem à questão da meditação. E outra pessoa que pode nunca ter ouvido falar esse nome, enfim, na maior simplicidade do mundo, um jardineiro que cuida do seu jardim, pode aí, né? Ligação entrando, eu não sei como tirar esse negócio, então, mas eu acho que está tudo ok, né? Então, como eu disse, um jardineiro que talvez nunca tenha ouvido falar de meditação, de nada, quando ele está cuidando bem ali da terra, cuidando das suas plantinhas, ele pode estar realmente num estado de paz, de tranquilidade, de serenidade, que faz ele descobrir, ter um jeito de fazer a planta frutificar, né? Ali, frutificar não, florescer, né? A planta ser uma flor, enfim. Eu acho que dá para a gente avançar aí nesse sentido de que não é o nome, não é o rótulo que dá a essência da coisa. Mas porque eu posso estar chamando de qualquer coisa, mas eu posso estar chamando uma meditação, uma prática, um exercício de meditação e de fato eu estou me iludindo. Eu vou dizer um exemplo que talvez ajude. Por exemplo, talvez todo mundo, né? Talvez cada um de vocês aí tenha já tido essa experiência. Eu já tive. A gente acorda e volta a dormir. E sonha que acordou, aí sonha escovando os dentes, tomando banho e tal. Principalmente se for aquela história da gente tá adiando, não querer se levantar naquele dia tão cedo, para ir para a escola e tal, enfim. E acontece isso. Eu acordo, durmo e sonho que estou acordado. Então, essa vivência no sonho não tem nada a ver com a realidade, né? A realidade, eu estou dormindo. Quem assistiu ao filme Matrix pode intuir um pouco isso aí, mas eu nem vou entrar nessa história aí, que é mais complicada. A situação simples. A gente, dormindo, tem a ilusão, a vivência, está bem convencido que levantou e tal, né? Foi ao banheiro, tomou banho, enfim. Mas aquilo só está se passando dentro da nossa mente e não na realidade. Então, muitas vezes as pessoas estão pensando nesse sentido, sonhando, iludidas, né? Com as melhores das intenções. Não tem nenhuma crítica aqui, é uma descrição de um fato corriqueiro que acontece na vida de qualquer pessoa, que ela está pensando que está fazendo
um relaxamento, pensando que ela está meditando, porque ela está fazendo a munganga, como eu digo, né, o ritual, mas de fato lá dentro aquilo não está acontecendo, essa evolução emocional, aquele fenômeno não está se processando daquela forma. Como eu disse antes, acho que na vez passada, se a gente entender que tudo é emoção, vai variando o grau, né, a forma, então só o fato de você estar vivo, você está passível de sofrer alguma alteração emocional. Mas a gente está falando no sentido assim, de realmente entrar num estado que a gente vai e fica podendo rotular, classificar como esse estado emocional intensificado. Então, se a gente puder vivenciar a experiência e ter a consciência daquela experiência de uma forma proporcional, sintônica, isso é ótimo. Eu não vou dizer o detalhe, mas, assim, claro, nem dizer a pessoa, né? Mas a gente já teve situações, eu já percebi, já fui aluna de uma prática meditativa, onde o professor fazia lá, tinha um ritual de várias posições, como uma dança e tal, e que o professor, dando aula, fazia aquilo com uma tensão tão grande que ele suava, pingava, e cada movimento parecia que estava todo travado. E aí, então é um exemplo disso que eu estou dizendo. A pessoa pensa, tem o conhecimento, leu, estudou, até acha que está vivenciando aquilo, mas de fato os índices fidedignos daquilo que ele está vivenciando, né? Por exemplo, se eu estou tranquilo, um índice fidedigno, como eu disse da vez passada, minhas mãos estarem secas e quentes, não estarem suadas. Se eu estou tranquilo, meu coração está acelerado, batendo depressa. Enfim, existe uma série de índices, de sinais que vão gerando uma credibilidade, né? Uma confiabilidade de você associar. Se a pessoa está vivenciando aquilo, relaxamento profundo, estado meditativo avançado, enfim, existem sinais, que eu estou chamando de índices, né? É uma maneira de se referir a isso, que sugere, que indica que a pessoa está vivenciando aquilo mesmo, e não se auto-enganando, fazendo uma munganga, como eu digo, mas de fato ela não está atingindo aquele padrão, aquele nível emocional. Acho que está claro, a gente pode avançar, né? Então, quando eu falo auto-hipnose, é uma maneira neutra, sem nenhuma conotação religiosa, nem nenhuma conotação política, ideológica, nada. É uma maneira neutra, um estado médico, clínico, pedagógico, enfim, uma experiência que qualquer pessoa pode ter, sem precisar entrar no mosteiro zen, nem no mosteiro budista, nem no mosteiro católico de vida contemplativa. É uma maneira da pessoa treinar, como quem faz uma ginástica, né? Um treino funcional, um treino de musculação, a sua mente para ela poder acessar determinadas experiências, determinadas vivências. Que vivências? Principalmente vivências de controle corporal. O estado auto-hipnótico é um estado onde você tem essa facilidade pela emoção deflagrada de controlar estados psicofisiológicos, né, fisiológicos, e aí, como eu disse, uma dominância da parte do sistema nervoso parasimpático, no caso aí, comumente a gente faz auto-hipnose para relaxar, para ficar tranquilo, para ficar sereno, para ter melhor memória, para controlar os batimentos cardíacos, a hipertensão, ou a tensão arterial, né, a pressão arterial, controlar a dor, controlar padrões psicossomáticos, né, como eu disse, de dores articulares, controlar sangramento, enfim. É como se a gente dissesse assim, entrar nos estados hipnóticos, uma parte dele, uma grande parte do valor do que para que serve a auto-hipnose é você ter esse controle psicossomático, esse controle do seu corpo,
Então, controle da dor, controle do sono, controle da memória, tudo isso vai podendo se harmonizar naturalmente. Isso faz parte, é como se fosse uma faxina interna. E, claro, tem uma repercussão psicológica na nossa mente, a repercussão de tornar a mente mais clara, mais cristalina, mais as ideias fluírem melhor, a criatividade, a solução de problemas, a diminuição da ansiedade, lidar com o estresse de uma forma melhor. Então, tudo isso a gente pode botar o rótulo hipnose, no caso, quando a gente faz sozinho, auto-hipnose. E claro que isso tem uma repercussão na nossa mente. A mente da gente pode ficar mais equilibrada, mais harmonizada, enfim. E aí sim, a gente pode desenvolver esse treino para que quando a gente tiver certos objetivos, certas metas, seja mais fácil a gente conseguir aquilo ali, passar num concurso, ficar mais tranquilo na hora de uma prova, ajudar mesmo a controlar algumas doenças, enfim. Isso é o normal, qualquer pessoa pode fazer isso, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa ser budista, isso é da natureza humana. Eu posso abordar isso de uma maneira, como eu disse, objetiva, científica e tal. E aí, claro, o estudo desse campo permite a gente também perceber que essas práticas, elas existem em vários ambientes, inclusive e principalmente nas tradições religiosas do Ocidente e do Oriente. Para quem chegou agora, eu chamei a atenção para o fato de que nós, católicos, nós cristãos, nessa civilização ocidental, nós temos uma tradição aí rica, milenar, que comumente é chamada de vida contemplativa e tal, mas são estados profundos de oração, de meditação. Assim como eu tenho que fazer essa ressalva também. A pessoa pode estar ali dizendo que está rezando, até com a melhor das intenções, com uma boa vontade imensa, atitude de piedade e tudo, mas se essa pessoa tem algumas dificuldades emocionais, psicológicas e tal, conflitos e tudo, que faz ela ficar tensa na hora que ela está rezando, ela não está no estado propício, né? Deus pode estar escutando a oração dela, atendendo, ninguém está falando disso, mas ela pode estar tão tensa por conta das suas dificuldades pessoais que o lado espiritual pode estar intacto ali, tranquilo, mas fisicamente aquilo, psicofisicamente, né, no lado emocional não está. E aí, sim, muitas pessoas têm até dificuldade de se concentrar para rezar, para ficar totalmente sintônico naquilo ali, e às vezes se sentem culpados, né, se são freiras, padres, noviços, postulantes, né, gente que está entrando nessa vida e que às vezes tem a dificuldade de entrar nesse ritmo porque, digamos, o aspecto da auto-hipnose, do estado de acessar essa tranquilidade interna ainda não se obteve, né? Não se desenvolveu e precisa e pode ser trabalhado. E aí, nesse sentido, a gente comumente chama auto-hipnose, mesmo que tenha gente que chame isso de meditação, porque é uma técnica, ou chame de PNL, ou chame de treinamento autógeno, que é uma dessas técnicas de auto-hipnose muito útil, muito interessante, muito eficaz, inclusive, para várias coisas, e fácil, né, de fazer, de se desenvolver, né? A gente depois pode falar sobre isso. Essa é uma coisa mais objetiva, digamos assim, mais científica e não só mais vantajoso, porque se pressupõe que você está conhecendo melhor aquele fenômeno. No sentido da meditação ocidental, da meditação oriental, que aí, como eu disse, voltamos, né? Tem aquela criticazinha que a gente comentou, de que muitas vezes a pessoa está querendo aquilo, valorizando aquilo, mas a boa intenção, né, não é suficiente para atingir. Por quê? Porque a gente não é daquela tradição, a gente não é daquela cultura. A gente, Jung define assim perfeitamente isso. Ele diz assim: mendigos em vestes de rei. Então é como se muita gente, né,
Tem gente que viaja para a Índia ou entra em escolas de yoga, de meditação e tal, mas não tem um amadurecimento, não tem essa coisa cultural de ter uma condição de acessar o que, por exemplo, um mestre budista ou então um monge já bem desenvolvido, mesmo que seja até das tradições cristãs, mas sendo de uma metodologia, um modo de fazer oriental, né, os mestres lá do Monte Athos, lá na Grécia e tal, lá no lado oriental, mesmo sendo cristão. Então é outra mentalidade, é outra forma de fazer e precisa de desenvolvimento. Não é você dizer assim, eu vou ali fazer uma ginástica e já fica tudo bem, você já está conseguindo entrar em estados chamados meditativos. Que significa o quê? Estados auto-hipnóticos, mas que tem uma meta, digamos, tem um padrão, uma característica própria, que se a gente for partir da ideia de que se eu entendo a hipnose, o estado auto-hipnótico como um estado intensificado, emocional, de uma ampliação emocional, então todo estado meditativo é uma espécie de subconjunto do estado auto-hipnótico. Se eu entender que o estado meditativo é um estado bem geral de que a mente pode se autoconduzir para atingir níveis de consciência mais elevados, e aí, consequentemente, isso vai se refletir na atitude da pessoa, dela ser mais generosa, dela ser mais paciente, dela ser mais sábia. Então, isso eu não preciso botar o rótulo de meditação para atingir esses níveis. Eu acho que dá para entender. Então, quando Jung diz mendigos em vestes de rei, é como se fosse assim, aquelas pessoas que eu estava vendo um livro que tinha numa determinada época tinha 230 mil franceses naqueles ashrams, né, que são são casas, né, como se fosse um spa mental lá na Índia, né, atrás de Osho, de Rajneesh e Osho, né, que é a mesma pessoa, ele só ficou usando o nome numa determinada época, depois ficou sendo chamado de Osho ou de outros, né? Eu estou dando um exemplo de Osho porque é mais conhecido, mas existem milhares, milhares, muitas casas que são esses spas, né? Hotéis bem equipados e tal, e as pessoas vão lá para dizer que estão fazendo meditação, mas às vezes até estão só se iludindo realmente e se prejudicando. Isso não tira o valor da verdadeira meditação, do verdadeiro estado meditativo. Então, imagine a moda, né? A onda que foi. Então, aquelas pessoas poderiam até chegar lá e perceber toda aquela riqueza cultural, milenar e tal do Oriente, mas elas não estavam amadurecidas o bastante para acessar, até pela língua, né? Até pelo idioma, que não é tão fácil, como eu disse, é uma coisa bem simples. Meditação para nós é pensar, meditação para o oriental é não pensar. Concentração para muita gente aqui é se esforçar. Concentração no sentido oriental é o contrário, é não se esforçar e deixar a mente repousando naquele foco ali, sem esforço. Então a auto-hipnose, ela é muito mais ampla nesse sentido. E, claro, ela é sempre um processo, eu digo nos cursos, uma coisa que eu acho que facilita a gente entender. É como se fosse uma alfabetização. Quando você aprende os meios de você lidar com esses estados, cultiva isso na sua vida, é como você aprender a ler e escrever. O quanto você vai ler, quantos livros você vai acessar, né? Quantas viagens intelectuais, emocionais você vai fazer com essa capacidade de ler, depende de cada pessoa. Então, sempre a hipnose, a auto-hipnose é algo individual, singular, um meio da pessoa cultivar e evoluir naquela direção. E a meditação é uma auto-hipnose, mas, digamos, mais vestida, né, com esse tom desse lado que eu digo da munganga, né, de ter rituais, de ter formas de você fazer aquilo ali comumente associado a alguma
tradição religiosa e tal, que é diferente do como a gente percebe aqui. Por exemplo, o budismo, para os budistas, não é uma religião como a religião católica, o protestantismo, enfim, ou até o islamismo. Não, para os budistas mesmo, os ensinamentos daquele Siddhartha Gautama Sakyamuni, né, o primeiro homem que na tradição deles teria acordado, teria avançado aí nesse caminho, é uma psicologia, não é uma religião, porque a visão deles é totalmente diferente da nossa. E aí eu queria fazer eu lembrei de uma historinha aqui, de uma situação que eu passei, que ilustra também as distorções dessas práticas, né? Eu estou chamando a atenção aí do que é que tem igual, o que é que tem de diferente. Teve uma vez que um cônsul americano aqui, há muito tempo atrás, era a esposa dele, ele era americano, a esposa era tailandesa, e eles eram budistas. E aí ele recebeu em casa um monge budista, né? Todo aquele aparato, todo aquele traje, tudo. Aí, como o doutor Lamartine é cônsul, líder consular, aqui ele chamou o cônsul americano, e o cônsul sabia que o doutor Lamartine era psiquiatra, etc. E aí, esse monge veio da Tailândia, estava hospedado na casa do cônsul americano, e o cônsul ofereceu um jantar e convidou o doutor Lamartine, a esposa dele, e a mim, para a gente conversar sobre esses assuntos com esse monge. E aí eu tive uma decepção interessante, assim, porque ele parecia uma pessoa que eu me imaginei, né, que poderia ser uma pessoa muito com a mente muito aberta, muito livre, muito sábia e tal, aquilo que a gente imagina de um monge. E o doutor Lamartine colocava algumas questões, eu colocava também, e olha que isso faz mais de 20 anos, muito mais. E as respostas que estavam fora do que ele, as respostas não, as perguntas, as questões que eram colocadas, que estavam fora daquilo que ele já estava bem, assim, bem acostumado, bem adestrado para responder, né? Que na realidade era uma repetição, ele simplesmente dizia assim, uma resposta quase como, eu vou traduzir na minha linguagem, ele dizia, como se ele dissesse assim, não consta nos nossos arquivos. Então ele não era capaz de pensar sobre certas questões que eram colocadas, porque ele era muito rígido, repetindo aqueles bordões, aquelas frases feitas e tal. Foi a nossa impressão, né? Não estou dizendo que ele não tem uma régua para medir o nível de desenvolvimento espiritual. Então, acontece, às vezes a pessoa está ali, isso na igreja católica, em qualquer igreja, qualquer tradição, sendo um burocrata. E isso não é disso que a gente está falando. Então, tanto um jardineiro que nunca ouviu falar de nada dessas coisas serve, naquela vivência, serve como exemplo de que ele pode ter evoluído em estados de consciência bem elevados, sem nunca ter ouvido falar disso, quanto um monge, um bispo, um padre, o que seja, pode ser um burocrata da fé, né? Daquela situação, e de fato a pessoa não evolui. Mas como o tempo está avançando, eu acho que a gente já conseguiu chegar num ponto que é auto-hipnose e meditação são rótulos para vivências, para experiências emocionais, psicológicas, psicossomáticas e espirituais, e que quando a gente comumente chama meditação, a gente está querendo se referir a uma tradição, pode ser católica, cristã ou oriental, né, hinduísta, budista, zen budista e tal. E quando a gente chama auto-hipnose, a gente pode estar fazendo aquilo ali e aproveitando até muito melhor, e aí é a vantagem nesse sentido, pelo menos para quem tem a humildade de reconhecer que, não sendo um monge, não estando dedicado profundamente a uma tradição religiosa, o caminho inicial, né, a forma de acessar esses estados, até para avançar e chegar em estados bem mais evoluídos psicologicamente, é melhor a gente fazer isso seguindo a nossa mentalidade ocidental, a nossa condição onde a gente se sente à vontade, sabe fazer de uma forma de entrar nesse estado de tranquilidade, de relaxamento e tal, se possível por uma via, como que a gente diz, clínica, psicológica, natural, científica, porque a gente vai estar
digamos, a gente vai estar diminuindo os vieses, as contaminações que muitas vezes são evocadas como uma maneira que toca, né, em questões preconceituosas, de crenças e tal, que pode atrapalhar. Isso do ponto de vista individual. E é muito mais fácil você entrar... O que é fazer auto-hipnose é você se auto-hipnotizar e entrar em estados de controle emocional, psicofisiológicos e meditativos de uma maneira natural, mais fácil, mais tranquila. São formas fáceis de se auto-hipnotizar, são as técnicas de auto-hipnose. É ir pelo caminho fácil, ir por onde a porta está aberta. E não simplesmente a gente imaginar que tem que fazer um caminho que muitas vezes é difícil para as pessoas. Eu queria só lembrar um detalhe. Uma das vias dessa compreensão do caminho oriental, né, da meditação passa pelo o que se chama a via da purificação, que é uma maneira de você limpar sua cabeça, né, sua mente, ficar cristalina, como a gente tem dito, você evoluir para não ficar tão vulnerável a uma série de fatores de distração, de agitação, de ansiedade e tal. Isso, agora estou falando da metodologia com o rótulo da meditação. Mas isso é o que muita gente não consegue fazer, porque na hora que para dizer que vai cessar os pensamentos, as palavras e os atos, no sentido de estar tudo mais ou menos organizado, ser da melhor forma, isso pressupõe, como o nome está dizendo, uma purificação, ou seja, a condição de você entrar nesse estado é seus pensamentos, suas palavras, seus atos serem virtuosos. E para isso você precisa fazer uma ascese, como no caso aqui no Ocidente, né? A ascese cristã é exatamente esse esforço que todo cristão, né? Pelo menos está fora de moda falar disso, mas isso é a base do catolicismo, do cristianismo, é você fazer esse crescimento de realmente se purificar, de ter essa pureza da alma. Aí, para isso, é extremamente interessante perceber que é um esforço. O esforço não é um esforço na hora, parar e fechar os olhos, como muita gente pensa que é muito fácil. Não, é você, a sua vida está conectada com isso. Então, você precisa fazer isso no seu dia a dia. Não tem sentido, ninguém vai conseguir relaxar, meditar, ficar zen, se não tiver um estilo de vida compatível com aquilo. Imagina você fica fumando maconha, ou tomando LSD, ou crack, e depois achar que 3 vezes por semana você vai meditar e tá tudo bem. É óbvio que isso é uma ilusão, né? Não funciona assim. E aí eu acho que é muito interessante a gente pensar o seguinte, uma das formas que até os orientais falam dessa via da purificação, né, de purificar os pensamentos, as palavras, os atos, é que quando você tem essa perturbação, quando você para, os macaquinhos começam a ficar agitados, né, quando você vai fazer um exercício de meditação, e aí uma das formas de sabotar, né, o inconsciente fica sabotando aquilo ali, é fazer você ter pensamentos, por exemplo, de raiva, pensamentos sexuais, fantasias sexuais, enfim. E aí eu lembro que nós temos um exemplo muito interessante na nossa tradição ocidental, né? São Francisco tem a história, né? Dizem que ele era meio maluco, mas ele era muito criativo, que ele estava lá com os desejos sexuais e tal, e estava num tempo de neve, então dizem que ele foi para a neve, fez um bocado de bonecos de neve, né? Fez uma família lá e disse assim, olha, Francisco, essa é sua família, vai trabalhar e sustentar. Isso já é piada, não sei se ele dizia exatamente assim, né? Eu digo brincando que aí ele disse, tá bom, para trabalhar é melhor não é melhor não dar vazão aí a esse impulso que é natural, né? De querer ter uma família, ter filhos, ter sexualidade e tudo mais. Eu tô brincando aí, ninguém se ofenda não, viu? É só para ilustrar como isso é um processo meditativo. Quando Francisco foi extravasar aquela carga de tensão que existia nele, né? Indo para o frio, fazendo um esforço físico e tal, e fazendo um psicodrama, né? Ele dizendo, olha isso, Francisco, tua família, pai, tua mulher, teus filhos, vai trabalhar para sustentar,
Então, aquilo era um processo de resolução de um conflito, de uma tensão, e por uma via existencial, emocional, global, inclusive meditativa. Então, a gente não pode ficar nessa história de que, como eu disse no começo, né? Os orientais são mais evoluídos, então eles têm o padrão deles, nem melhor nem pior, são formas diferentes. Mas nós temos uma tradição profunda, rica, e que muitas vezes as pessoas não acham que não deve valorizar isso, né? A gente vai poder aprofundar isso aí, debater, enfim. Pena que é tão rápido aqui. Eu não falei nem 1/10 do que eu queria falar. Eu só rapidinho, alguém pode pensar assim, mas a meditação não tem aquela história de meditação, purificação, a via da concentração, a via da introvisão, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que é ter um insight, mas não é só isso, mas eu posso outro dia falar sobre isso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, na realidade. Tudo isso faz parte da nossa herança também, pessoal. Então, pessoal no sentido de que não precisa ser da religiosidade, da tradição religiosa, mas é da natureza humana. Todos esses estados fazem parte da nossa carga genética. Deus foi quem fez a gente desse jeito. Como a gente está perto de terminar, eu queria lembrar um detalhe aqui que meu produtor me lembrou aí. Ele é doido para aparecer nessa live. Qualquer dia eu vou mostrar. Mas aí, no canal aí do Instagram, tem uma história da bio, que é lá na descrição, e que tem um convite para quem quiser entrar no canal do Telegram, que é um tipo de WhatsApp mais poderoso. E aí lá, a ideia é que a gente faça uns conteúdos exclusivos. Eu não comecei ainda a fazer isso, né? A gente está organizando, mas a ideia é que eu vou sugerir lá umas induções hipnóticas, umas dicas para vocês poderem desenvolver, quem quiser naturalmente, essa capacidade de se auto-hipnotizar e, consequentemente, uma forma também de ativar, de melhorar, desobstruir, de limpar, né, essas janelas aí, esses vidros, para a mente ficar ainda mais cristalina nesse sentido. Essa possibilidade de fazer com que, independente do rótulo, se é meditação, se é auto-hipnose, a gente poder entender que nós podemos nos comunicar profundamente a mente com ela mesma, a mente com o corpo e a mente com o espírito, no sentido de essas condições que não são escravas, não são limitadas pelos nossos conflitos, pelos nossos condicionamentos, pelas nossas mazelas, mas ao contrário, entrar no núcleo profundo, livre do ser humano, né, que é isso que é o nosso espírito, independente de qualquer coisa. E claro, eu estou falando do ponto de vista psicológico, não é do lado teológico, não é nada, né? Quem fala desse lado teológico deve ser o meu irmão, que é o métier dele. Mas essa condição, ela é possível, acessível para todos nós. E sempre, se a gente puder fazer o caminho mais verdadeiro, mais eficaz, vai ser sempre melhor. Mesmo que seja, às vezes, decepcionante, né? Às vezes fica chato a pessoa dizer coisas e acabar uma ilusão que o outro está tendo, mas é melhor você se desiludir para você entrar no caminho certo, como dizia Santo Agostinho, né? Grandes passos, mas fora do caminho, é melhor a gente ir para o caminho certo, e é isso que a gente quer. E aí, realmente, a ciência, a literatura, a psicologia pode ajudar muito a gente fazer esse caminho de uma maneira mais segura, digamos, né? Segura no sentido de ser mais eficaz. Aqui já está dizendo que só tem 1 minuto e meio. Eu espero que hoje eu já tenha evoluído aí no meu jeito de fazer live, né? Meio canhestro e tal, mas eu estou amorizando isso aí. A gente vai manter esse ritmo. Acho que a próxima ainda vai ser nesse horário, mas quem tiver sugestões, quem quiser pode sugerir outro horário, se acha melhor. Enfim, para a gente ajustar, né? Fazer mais redondinho aí esse projeto que a gente tem dessa sua mente cristalina, e que a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas a fazerem esses caminhos evolutivos, essa evolução pessoal,
para a sua saúde física, mental e evoluir como um todo, né? Como uma pessoa cada vez mais plena. Então, eu agradeço aí a presença de vocês. Se quiserem, se inscrevam lá no Telegram. Eu vou começar nesses dias a fazer essas induções hipnóticas. A gente vai falar das palestras, das aulas, dos lançamentos aí de cursos e tal, porque tem muita gente perguntando. Então, muitíssimo obrigada e até a próxima. A gente sempre tem esses vídeos aí liberados para você, tanto no meu canal, Margarida,